Oi, gente, tudo bem com vocês? Espero que estejam na paz do Senhor Jesus. Sou eu, a irmã Francisca Azevedo, trazendo mais um vídeo aqui para o nosso canal. Sejam todos bem-vindos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Eu quero compartilhar a palavra de Deus sobre os nossos pensamentos, sabe, gente? Eu estou bem gripada, bem resfriada. Mas graças a Deus, hoje eu amanheci bem melhor e eu quero estar compartilhando a palavra do Senhor. Em Jeremias, no capítulo 29, no verso 11, a palavra do Senhor diz a respeito dos nossos pensamentos, dos pensamentos de Deus. Amém? É sobre isso que eu quero estar compartilhando nesse vídeo. Porque eu bem sei os pensamentos que tenho a vosso respeito. Diz o Senhor, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que esperais. É bem interessante nós refletirmos sobre os pensamentos de Deus, que são muito diferentes dos nossos pensamentos. Nós, que eu digo, nós seres humanos, não é verdade, gente? Em Isaías 55, no verso 8 e 9, diz assim a palavra do Senhor: pois os meus pensamentos não são os vossos pensamentos, nem os vossos caminhos, os meus caminhos, diz o Senhor. Assim como os céus são mais altos do que a terra, assim são os meus caminhos mais altos do que os vossos caminhos, e os meus pensamentos mais altos do que os vossos pensamentos. É interessante, eu não sei se você que me acompanha nesse vídeo, qual até peço para você ficar até o final, deixar bastante like aqui, tá bom, gente? Então, eu não sei se você já pensou sobre os seus pensamentos, que é muito diferente, muito mais inferior do que os pensamentos do Senhor nosso Deus ao seu respeito, né, gente? Porque eu penso muito sobre isso e então eu fiquei assim curiosa com uma pergunta que o meu neto de 8 anos, o Enzo, que é filho da minha filha mais velha, né, a minha primogênita, a Márnia, que é a minha primogênita. E nessa sexta-feira, ontem, dia 24, que hoje é dia 25 de outubro de 2025, né, gente? Então, a minha filha, ela mora aqui no Rio de Janeiro, mas ela mora bem distante da minha casa. E quando ela vem passar uma tarde, um dia comigo, é bem gostoso, assim, é maravilhoso. E o meu neto, o filho dela, ele me fez uma pergunta hoje que olha, foi interessante, gente. Estávamos no café da manhã e ele perguntou assim: ô vó, por que que Deus fez a uva, né, gente? Aí ele perguntou para a mãe dele também: ô mãe, por que que Deus fez a uva? Como foi que Deus fez? E eu achei curiosa essa pergunta, porque eu fui explicar para ele, eu falei para minha filha isso, eu falei: filha, a gente precisa explicar para ele que Deus ele não deixa a gente saber de todas as coisas. Deus ele é muito maior do que nós, do que pensamos. E eu fui fazer uma leitura em Gênesis para o meu neto, minha gente.
Porque aqui em Gênesis, no capítulo 1, no verso 11, diz assim: E disse Deus: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, que dê fruto segundo a sua espécie, cuja semente esteja nela sobre a terra, e assim foi. Gente, é tão interessante quando nós lemos essa palavra do Senhor, nosso Deus, que quando Deus disse: produza a terra erva verde, erva que dê semente, árvore frutífera, eu fiz assim uma reflexão juntamente com a minha filha e com o meu neto, que Deus na mesma hora já foi pensando em uva, foi pensando em manga, foi pensando em banana, pensando em maçã, né, gente? Deus foi pensando em caju, e ele não dá para nós todos esses detalhes, não é verdade? E nós não sabemos como que Deus é tão grande e poderoso que em um sítio, né, gente? Em um terreno onde é preparado para plantar as árvores, ali todos os adubos são iguais, mas cada semente dá a sua fruta, não é verdade? Que coisa interessante. E eu expliquei isso para o meu neto e eu resolvi fazer esse vídeo, porque eu acho tão interessante, realmente isso já vinha dentro de mim e eu despertei através do meu neto, né, gente? E eu estou compartilhando com vocês. Quem está gostando do vídeo? Que em um terreno, ali o agricultor, ele vai plantar as sementes, as árvores vão, né? As sementes vão nascer, vão crescer e ali vai produzir o seu fruto. E aqui é tão simples a gente ler apenas um versículo, né? Em Gênesis, no capítulo 1, você vai ler e você vai saber como foi que Deus criou uma base, né? Deus dá uma base, mas os detalhes ele não dá, né, gente? Que eu acho muito lindo isso, os pensamentos de Deus que são mais altos do que os nossos pensamentos, como eu já li aqui em Isaías, né? E os pensamentos do Senhor em Jeremias 29:11 também, que fala, né, gente? Que fala que, aleluia, louvado seja Deus, né? Os pensamentos de Deus ao nosso respeito são pensamentos bons, pensamentos de paz, pensamentos de prosperidades, pensamentos de trazer o alimento, né, gente? Coisa gostosa é a gente se aprofundar na palavra de Deus, é a gente fazer uma reflexão, fazer um estudo, né? Porque aí o meu neto, ele ficou assim, olhando para mim, assim, como que consolado, sabe? Como que ele entendeu, como que ele ficou ali dentro dele pensando bastante, que Deus grande, que Deus poderoso, né? Que ele está nas alturas, Deus está nos céus, e de lá de onde ele está, ele nos vê aqui na terra muito melhor do que nos vemos, né? Deus vê coisas em nossas vidas que nós não conseguimos ver, como que nós não conseguimos ter noção, né? Tanto de coisas boas como de coisas ruins, o nosso Deus, ele está contemplando tudo com o olhar de compaixão que ele tem por nós aqui na terra. Então, gente, espero que você tenha gostado desse vídeo. Eu estou gostando de trazer essa mensagem, essa reflexão para vocês.
Eu estou gripada, estou com um incômodo, né? Vem tosse, vem aquela sensação que eu vou ter que parar aqui. Então, antes que aconteça, eu vou finalizar o meu vídeo aqui com um beijo no seu coração. Espero que vocês fiquem bem. Eu estou me cuidando também para ficar bem, tá bom? Um bom final de semana, que Deus abençoe a todos vocês. Em breve, se assim o Senhor permitir, eu estarei de volta, tá bom, gente? Grande beijo, fiquem todos com Deus.